Nós vamos ler o texto que vai servir para a nossa reflexão. O texto é João, capítulo 20. Leitura de um trecho do quarto evangelho, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 20. Vamos ler a partir do verso 19. Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho, a boa notícia é sempre de Jesus. O que muda é a versão. Evangelho de Jesus segundo registrou João, o discípulo amado, capítulo 20, a partir do verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, vamos ler juntos essa frase? Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, vamos lá? Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. E nós vamos refletir sobre o texto que já lemos, João capítulo 20, a partir do verso 19. Para você que fechou a Bíblia, dá tempo de abrir de novo. Meus irmãos, o texto que lemos, o texto lido, registra um evento que aconteceu no final da tarde, início da noite do primeiro dia da semana. No domingo da ressurreição, Jesus Cristo apareceu a seus discípulos, vitorioso, vencedor, redivivo, ressurreto. O evangelista João dá ênfase ao fato de que aquele não era outro dia senão o domingo, o primeiro dia da semana. Todo o quarto evangelho, todo o evangelho de João foi construído, foi escrito com ecos e com reverberações do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. O primeiro dia da nova semana começou. O primeiro dia do novo tempo começou. A velha semana acabou ficando para trás. No sexto dia, na história contada no livro do Gênesis, Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança e concluiu a sua criação. No sexto dia do Evangelho de João, Jesus Cristo foi crucificado e concluiu também uma obra, a obra da redenção. No sétimo dia da história do Gênesis, Deus descansou. No sétimo dia da história contada pelo evangelista João, o próprio Deus encarnado descansa na sepultura com a sua obra concluída e consumada. Então, depois dessas coisas, vem o primeiro dia da semana. Depois dessas coisas vem o domingo e Maria Madalena encontra o sepulcro vazio, porque esse é o primeiro dia desse novo tempo, nesse novo mundo de Deus inaugurado com a ressurreição de seu bendito e excelso Filho, Jesus Cristo. Gente, é muito conveniente e agradável interpretarmos esse texto e outros trechos bíblicos com a ideia muito inocente e infantil de que depois de um grande sofrimento virá uma grande vitória. João está ensinando algo muito mais poderoso, algo muito mais relevante, impactante, transformador, motivador e consolador. João compreendia que a Páscoa,
que a ressurreição de Jesus Cristo é o início da nova criação de Deus e que os discípulos de Jesus têm grande trabalho a desempenhar, visto que são os agentes do próprio Deus, para que essa transformação, iniciada por Jesus, aconteça em todo o mundo. A cena começa com os discípulos escondidos. Os discípulos estão com muito medo. O evangelista João atribui esse medo a medo dos judeus, no verso 19. O medo dos discípulos é bastante compreensível, é razoável. As autoridades dos judeus tinham conseguido a morte de Jesus, logo, na compreensão deles, eles seriam os próximos, naquela agenda, naquele programa de destruição, de execução e de descontinuidade do que Jesus Cristo fez. Os discípulos, com medo, estão paralisados. O medo, o temor faz isso com a gente. A gente perde a iniciativa. A gente tem medo de agir. A gente fica intimidado. O medo paralisa. O medo pode fazer Deus parecer pequenininho e as circunstâncias muito grandes. E, gente, na vida há muito a temer. Há muito que temer. Há receios que abrigamos individualmente e há temores que compartilhamos coletivamente. O medo faz com que a gente tente fugir de Deus, do outro e de nós mesmos. Nós vivemos num período de muito medo. A gente tem medo de ficar em casa, a gente tem medo de sair de casa. Vivemos numa época de muitas perdas também. Alguns desses medos são fáceis de identificar, outros são tão profundos que demoramos a perceber, mas a gente sente lá dentro que algo não vai bem. Esses receios permanecem ocultos, mas ativos, promovendo em nós ansiedade, desconforto, apatia, tristeza, inoperância. Não é pequeno o número de pessoas que se sentem assim, ameaçadas, acuadas, intimidadas, presas, trancafiadas por fora e por dentro. No final daquele domingo, no final daquele primeiro dia da semana, a comunidade dos discípulos de Jesus estava desse jeitinho. Estavam com medo, intimidados, paralisados, estavam atemorizados, estavam sem iniciativa, sem coragem, estavam escondidos. Não apenas as portas. O evangelista dá ênfase ao fato de que eram portas, ele emprega o plural. Era a porta de fora, a porta da sala. Os discípulos estavam escondidos. Não apenas as portas estavam trancadas, os corações deles também estavam trancafiados na masmorra do medo e da decepção. A mensagem de Maria Madalena ainda não os libertou do medo. Não basta saber que Jesus Cristo ressuscitou, eles precisam ver o redivivo. Só a presença do ressurreto poderá dar a eles segurança e alegria. O texto vai prosseguir nos informando que Jesus ressurreto apareceu ali no meio deles. E Jesus apareceu dirigindo a eles palavras de paz, de alegria e de esperança. Eu quero chamar a atenção de vocês para a realidade de que quando Jesus Cristo chega, quando o ressuscitado se faz presente, as coisas mudam para melhor. Quem tem medo é tomado por coragem. Quem estava triste fica alegre. O tímido se torna valente e ousado. A presença de Jesus Cristo, ressurreto, vitorioso, promove essas transformações que só o próprio Deus pode fazer. É sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa ocasião.
Mas antes de dividir com vocês as lições que a gente aprende, eu quero observar e chamar a sua atenção para o fato de que o ressurreto se dá a conhecer, aparece na companhia de amigos que se conhecem pelo nome. Isto é, a formação espiritual via ressurreição ocorre sempre no contexto comunitário. A ressurreição não foi uma exibição impessoal feita diante das multidões. A ressurreição é algo que a gente experimenta e vive e aprende por meio de uma rede de contatos pessoais. A presença do Redivivo, em primeiro lugar, promove alegria e paz. Que boa notícia, hein? Onde Jesus está, há paz. Onde Jesus se faz presente, há alegria. Não obstante o que aconteceu, quando Jesus chega, há paz e há alegria. A cena registrada nos evangelhos começa com os discípulos escondidos atrás de portas trancadas. Entretanto, no reino de Deus não existem portas trancadas. Os líderes estavam fora do alcance, ou melhor, os discípulos estavam fora do alcance dos líderes judeus, mas não do Cristo ressurreto. Jesus apareceu como eu não sei. Mas a Bíblia está dizendo que ele apareceu. Ele se pôs no meio. E ele endereçou àquela gente palavras de paz. Paz seja convosco. Que boa notícia é saber que após as nossas tristezas, após os nossos fracassos, após nossa angústia, Jesus Cristo se aproxima da gente. A iniciativa é dele. Ele se aproxima da gente. E quando ele abre a boca, não é para nos acusar. 3 anos de curso. Eu falei tanto que eu iria morrer e ressuscitar. Vocês não aprenderam nada comigo. Jesus Cristo não endereçou àquelas pessoas exortação, uma palavra de decepção. Não, ele os encorajou e disse-lhes: paz seja convosco. Que alegria é saber que Jesus continua operando da mesma forma. Ele se aproxima de mim e de você para dizer palavras de paz e de reconciliação. Que paz é essa? De acordo com o quarto evangelho, essa paz é um presente de Deus, ela é plena e nos protege do medo. Essa paz só se encontra em Cristo. Essa paz é capaz de produzir uma alegria que nada nem ninguém pode retirar. Assim como aconteceu com os discípulos, essa paz proveniente de Deus muda por completo a nossa disposição emocional, levando a gente do medo para a alegria. O que aconteceu com os discípulos há 2000 anos atrás, num dia, numa ocasião igualzinha a nossa. Final da tarde, início da noite de um domingo, domingo da ressurreição. O que aconteceu com os discípulos lá atrás, acontece com a gente. Jesus se aproxima para nos dizer palavras de paz, como temos cantado tantas vezes. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, não me guio por vista. Quem se lembra do resto? Alegre sou. Ainda que levemos em conta as circunstâncias, não podemos ignorá-las. Elas não mais pautam a nossa agenda. A paz em nossa alma é fruto da presença do Senhor ressurreto. E não há paz comparável à daquela pessoa cuja mente está possuída, encharcada, persuadida pela convicção de que ela tem relacionamento com o Senhor e que esse relacionamento se estenderá por toda a eternidade. Gente, a presença de Jesus mudou a disposição mental, física dos discípulos. Jesus continua fazendo isso, alterando o humor de seus discípulos. O verso 20 diz: alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem
o Senhor. Pergunto: as circunstâncias mudaram para os discípulos se alegrarem? Não. O mundo continua hostil. Lá fora há ameaças, há violência por parte dos romanos e dos judeus. A realidade externa não havia mudado, mas naquela sala e naqueles corações, a paz se instalou. E isso continua acontecendo. Isso continua acontecendo. O Senhor continua dando paz, a despeito das dificuldades. Jesus chega, mostra suas feridas, aquilo que a realidade externa produziu em seu corpo. Ali, diante deles, estava o Cristo ressurreto, marcado pela dor, mas não destruído por ela. As chagas de Cristo são essa lembrança perene e constante de que o mundo o tocou, o machucou, mas não o destruiu. Jesus Cristo é vencedor. Jesus Cristo mostra suas cicatrizes, símbolo de seu amor. E tudo isso, todo esse conjunto, agora dá testemunho de sua definitiva vitória. A aparição do redivivo trouxe alegria aos discípulos. Nessa noite o Senhor quer alegrar o seu coração. Você que chegou aqui chateado, abatido, triste com uma notícia, triste com o saldo, triste com o que está acontecendo no mundo, que a presença do Redivivo nessa noite enche o seu coração de alegria e de esperança para a glória do Senhor. A Escritura afirma: na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Salmo 16. A Bíblia ensina uma alegria do tipo teimosa, aparentemente arrogante, não científica, baseada na fé e não na instabilidade das circunstâncias de tempo e lugar. A alegria bíblica está mais comprometida com o bem-estar da alma do que com o bem-estar físico. Eu gosto muito de uma observação sobre a alegria feita por Rubem Alves. Rubem Alves, num livro chamado Teologia do Cotidiano, afirmou que há uma maneira muito simples da gente discernir se o que a gente está sentindo é prazer ou alegria. Para Rubem Alves, para fazer essa distinção, basta prestar atenção no corpo. Segundo Rubem Alves, se o corpo for ficando cada vez mais pesado, é apenas prazer. Mas se o corpo for ficando cada vez mais leve, é alegria. É essa alegria que faz o corpo ficar leve, que faz a gente esperançar, que a presença do Redivivo e ressurreto promove em nossos corações. A segunda e última lição que aprendemos com esse texto é que a presença do Redivivo promove consciência e capacitação para a missão. Veja lá o verso 21. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Para introduzir a missão, Jesus repete a saudação. Com essa segunda declaração, o Senhor inaugura um outro movimento de mudança. Se na primeira vez ele altera a realidade emocional dos discípulos, agora ele pretende mudar a atitude dos discípulos em relação ao mundo que prossegue hostil e ameaçador. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Nós encontramos aqui duas palavras que contêm toda a missão da igreja, assim e também. A missão da igreja é ser para o mundo o que Jesus foi para Israel. A missão da igreja é, portanto, proclamar libertação, anunciar o Evangelho, assim como o Pai enviou Jesus para a redenção dos pecadores. Os discípulos de Jesus agora são comissionados por Ele mesmo
para levarem o evangelho a todas as pessoas. É preciso insistir que a missão não é, em primeiro lugar, uma ação nossa. A missão é, em primeiro lugar, do próprio Deus. É uma missão do Pai, que está incessantemente em ação, promovendo e conduzindo todas as coisas de acordo com o seu propósito. A missão é também uma missão do Filho, que se tornou parte dessa história por meio da encarnação. Essa missão também é do Espírito, que é dado como uma antecipação do fim para capacitar e ensinar a igreja e para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Antes da missão ser nossa, ela é do próprio Deus. Toda a ação da igreja deriva do próprio Deus. A presença do Redivivo torna os discípulos conscientes da missão que têm a desempenhar. O rapaz precisava entregar uma resenha de um livro que iria valer 50% da nota do semestre. Ele deu duro, se esforçou, entregou o trabalho, aquele trabalho bonito que o professor gosta, com capa, seguindo as orientações da ABNT, Times New Roman, 12, espaço 1,5 ou duplo, tudo certinho. E o professor analisou, e uma semana depois ele deu a devolutiva e escreveu: olha, grande conteúdo, bibliografia excelente, pesquisa impressionante, nota 0. Livro errado. Pensando nisso, será que Deus não pode chegar para a gente e falar assim: olha, belo prédio, hein? Muito bem conservado. Olha, mensagens bíblicas coerentes, ortodoxas. Liturgia, interessante. Nota final, 0. Trabalho errado. Porque o principal trabalho da igreja é o trabalho missionário. Se a gente se esquecer que igreja é missão, estaremos em problemas. Uma igreja que não evangeliza, em breve, precisará ser evangelizada, porque é natural do convertido esse desejo, essa vontade de compartilhar boas notícias. Além de tornar os discípulos conscientes da missão, Jesus os capacita. O que Deus exige de nós, Ele oportuniza, dando-nos condições de realizarmos aquilo. Então, o Senhor que envia os discípulos para a missão, também capacita-os, entregando para eles o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo, verso 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Encontramos aqui outro eco, outra reverberação do livro de Gênesis. Assim como o Criador soprou o fôlego de vida no primeiro homem, Jesus sopra o Espírito Santo sobre aqueles que creem. Jesus fez com os discípulos o mesmo que Deus fez em Gênesis. Soprou o Espírito e trouxe vida, vida da ressurreição. Em seguida vem o verso 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Gente, o perdão, como sempre no Evangelho, não se reduz à graça barata, com Deus encolhendo os ombros e dizendo: fazer o quê? Tudo bem então, vou perdoar essa gente. O perdão não é isso. O perdão não é simples tolerância. O perdão se recusa a ser conivente com o pecado, com a luxúria, com a sensualidade, com o rancor, com o orgulho ou com qualquer coisa que corrompa a boa criação de Deus. O amor exige o melhor para o ser amado, assim como um pai ou uma mãe só descansa quando vê o filho completamente restaurado, sem nenhuma manifestação da doença que o
afligiu, Deus também não tolerará a doença do pecado dentro da sua ressurreição. A mensagem do perdão é que tudo pode ser deixado para trás, pois em Cristo todas as coisas são refeitas. Em Cristo a pessoa se torna nova criatura. Celebrar a Páscoa é celebrar esse amor capaz de transformar. Jesus pode transformar qualquer história. Jesus pode transformar qualquer casamento, qualquer família, qualquer igreja, qualquer sociedade. A ressurreição de Cristo inaugura esse novo tempo de Deus para a humanidade. Como bem afirmou o teólogo N.T. Wright, a ressurreição de Jesus diz: bem-vindo ao novo mundo de Deus. Dessa forma, somos todos convidados a provarmos desse perdão e a oferecê-lo ao mundo como mensagem de esperança. Você já provou do amor de Deus? A Escritura diz: ó, provai e vede. Tem coisa que eu não posso provar por você. Eu não posso provar a lasanha que a sua esposa fez por você. Você que vai provar. Eu não posso provar o pavê por você. É você que tem que experimentar. É você que tem que comer. É você que tem que colocar na boca. É você que precisa experimentar. O amor de Deus é assim. Eu posso anunciar, eu posso pregar, eu posso falar que Ele está disponível, que o Senhor se interessa por você, mas provar é com você. E o meu desejo é que você experimente do grande amor de Deus, porque o amor do Senhor, a presença do Senhor, oferece para a gente paz, alegria e nos faz conscientes da missão e nos engaja nessa missão. Eu quero concluir recitando mais uma vez aquela frase bonita que nosso Senhor endereçou 2 vezes aos discípulos naquele final de tarde do primeiro dia da semana: paz seja convosco. Jesus quer dar paz para você. Pastor, a minha casa é um inferno, é só briga. Jesus pode dar jeito. Jesus é o príncipe da paz. E onde Ele chega, a confusão vai embora. Onde Ele chega, a novidade começa. Jesus é o príncipe da paz, que venceu o pecado e que oferece para a gente a oportunidade de recomeçar. Paz seja convosco. Foi com essa declaração que Jesus lidou com o medo dos discípulos. Foi com essa declaração que os enviou ao mundo. E é com essa mesma paz que o Senhor entra em nossos lugares trancados e nos assegura a sua paz. O fato é que todos nós temos lugares trancados, assuntos interditados. Todos nós temos alguns porões escuros e úmidos. A gente tem medo de entrar nesse local. A gente evita falar sobre essas coisas. Mas quando celebramos a Páscoa, somos lembrados do fato de que o Senhor entra dentro dessa história toda e a modifica de dentro para fora. Jesus lidou com a morte entrando, experimentando essa realidade e a superando. Então, não há escuridão, não há tristeza, não há ansiedade ou dor que não possa ser revertida pela graça do Senhor. Que você experimente isso hoje, agora, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.